Antes de mais nada, eu quero fazer aqui um disclaimer. Apesar de eu ser funcionária da GM, como entrevistadora desse projeto independente chamado InTalks, todas as minhas opiniões ou comentários não são necessariamente compartilhadas ou autorizadas pela GM. São exclusivamente pessoais. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o InTalks Fair Trade e hoje eu vou conversar com o nosso querido Rogério Negrão sobre o comprador, o profissional híbrido. Seja bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, Tati, pelo convite. Você acha que as indústrias que inovam, elas tendem a implementar mais uma cultura de fair trade, proximidade com o fornecedor, do que uma indústria mais tradicional? Se a gente olhar para a indústria automotiva lá do passado, o fornecedor ele era mais dependente do que a automotiva tinha para oferecer para ele, e a inovação quebra isso? Ou não? Olha, um ponto é muito importante, porque se eu voltar na minha carreira em 1995, a Ford, naquela época, estava se separando da Autolatina, né, com a Volkswagen. E o momento que a gente vivia, o pessoal de compras, né, tinha uma pessoa muito importante no meio, chama Lopes, né, foi diretor de compras da GM, da Volkswagen, e ele começou, naquela época, um processo muito forte de negociação agressiva, né, em que, na verdade, até o que eu lembro das histórias se entregava um desenho para o fornecedor e dava 2 dias ou horas para ele voltar com um preço, então uma situação muito, muito forte de pressão, né, e assim, a montadora olhando, olha, eu posso mudar de fornecedor amanhã e por aí vai. Hoje, eu acho que o momento é exatamente o oposto. Eu acho que existe uma simbiose muito grande entre o fornecedor e a montadora, né? E isso acontece não só na automotiva, acontece isso em bancos também grandes, como nossa experiência no Itaú, a gente tinha uma relação muito forte com as plataformas de tecnologia. Na Cielo, a mesma coisa, você tinha 1 ou 2 fornecedores que você tinha que trabalhar para desenvolver uma tecnologia de inovação, né? Para trazer um produto de inovação antes. Então, muitas vezes você trabalhava um contrato exclusivo com aquele fornecedor para você fazer algo que seja breakthrough. Então, eu acho que toda a inovação, ela tem por trás um trabalho de parceria. Ela não nasce de um lado só, e os recursos limitados das empresas, elas fazem com que o fornecedor seja parte integral desse negócio, né? Porque realmente ninguém tem o capital para desenvolver tudo in-house ou verticalizado. Sem dúvida nenhuma. Então, qual que é a tua opinião, se a gente for pensar do lado do comprador, do lado da área de compras, em educar esse novo fornecedor, ou ajudar esse novo fornecedor, ou um fornecedor antigo que precisa se atualizar com novas tecnologias? Porque a gente está falando do seguinte, se a gente pensar em fornecedores que são menores, né, isso eu estou levando você lá para a startup de novo, tá? Não estou nem falando das grandes que você trabalhou. Se a gente for para os fornecedores menores, muitas vezes eles não têm a velocidade para desenvolver a tecnologia que você comprando precisa. Como é que você acha que as grandes podem ajudar os pequenos no desenvolvimento de tecnologia para esses pequenos continuarem a fornecer? Acho que esse ponto é importantíssimo. Você tem que trabalhar tem um lado que interessante é como se você fosse o coaching do fornecedor, né? Então você tem que dar para ele a direção de onde a empresa está indo e de aonde ele tem que investir, né? Então o papel do comprador é esse também, é de você trazer o fornecedor para próximo e explicar para ele aonde ele tem que investir, que caminho que ele tem que seguir, que tecnologia é importante e que tecnologia não é importante. Então, acho que isso é fundamental e ter uma visão de pequeno, longo e médio prazo, né? Você tem que quebrar isso em etapas. O que é importante amanhã, né? Pode ser que aconteça algo amanhã que eu preciso que o fornecedor entregue, pode não necessariamente ser a mesma coisa daqui a 2, 3 anos, ou 4, 5 anos, ou 10 anos, né? Então, eu acho que esse papel é importantíssimo. Ele também aplica para qualquer indústria, né, qualquer negócio. E é importantíssimo o papel do comprador do ponto de vista estratégico, entender qual é o mapa de fortaleza ou fraqueza da base de fornecedor dele, né? E passar esse feedback para o fornecedor, né? E realmente ajudá-lo a crescer, né? Ajudar a desenvolver. O que você tem feito aí com esses profissionais de compras, ou que recomendação você pode dar para esse cara passar a ser híbrido, ou
você acha que ele tem que ser especialista naquilo que ele faz? Olha, eu acho que, do ponto de vista de carreira, eu acho que é importante pensar o lado híbrido, porque você vai aumentar o seu escopo e a sua empregabilidade, a sua movimentação dentro da sua empresa, então, e você vai ter de mais negócios, né? Então, eu acho que todo profissional, todo comprador tem que pensar nisso, tem que pensar, escuta, eu conheço muito bem essa indústria, e aqui na indústria automotiva você tem muita gente que tem uma especialização muito forte, verticalizada em alguns assuntos, e acabam, de uma certa forma, permanecendo nesse assunto, né? É, eu acho que é importantíssimo você ter o entendimento do detalhe, e entender no detalhe como funciona e acompanhar o teu mercado ou o teu commodity que você está comprando, mas eu acho que a expansão, né, da aplicação, ela é fundamental do ponto de vista da sua carreira. Então, Uhum. eu sempre estimulei a minha equipe a aprender novos negócios ou até fazer algum tipo de rotação de commodity, ou você sair, por exemplo, de material direto para ir para indireto, você sair de compra de indireto para ir para logística, você sair de logística e supply chain para ir para desenvolvimento de fornecedores. Então, tem uma série de caminhos que a sua carreira pode ter dentro de compras, de uma forma, de um aspecto geral, mas que realmente eu acho que você tem que pensar, e você, o comprador tem esse poder, né, de pegar e falar, escuta, o que eu estava comprando era similar em alguns pontos e diferente em outros, entender o que é similar, entender o que é diferente, entender qual é a dinâmica do mercado e como eu devo atuar. Então, eu acho que, do ponto de vista de carreira, acho que é fundamental ter esse caminho híbrido e ter essa visão open-minded. O que o profissional de compras sênior pode fazer para influenciar a organização? Como ele pode ser um agente de inovação ele mesmo? Até que ponto o compliance inibe? Eu acho interessante esse ponto de falar compliance, vem também para mim na minha cabeça processo, né? Às vezes o processo ele está servindo, não está servindo as pessoas e é o contrário, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que o comprador ele tem que ser um agente de transformação dentro da empresa e ele tem que ser a voz do fornecedor capturando isso de fora e levando para dentro, né? Então ele tem que ser um promotor também do fornecedor, né? Ele tem que promover a inovação e promover o produto, promover aquilo que realmente traz. Então, ele fazendo essa ponte com a área gestora, né? Muitas vezes você vê isso, a área gestora pode talvez falar, não, escuta, eu não quero lidar, eu não quero escutar, eu quero seguir isso aqui, ou eu só posso ter eu só posso ter isso aqui, eu não posso olhar aquilo ali. Eu acho que a gente tem que ter esse papel de realmente trazer isso para dentro da empresa, capturando junto com o fornecedor, entendendo qual é o contexto e trazendo para dentro do contexto estratégico da empresa. Então, esse papel de tradução, né, de fora para dentro, eu acho que é fundamental. E aí, o papel do compliance ou do processo, ele é um papel que vai seguir para que você faça um processo de uma forma correta e realmente tenha uma decisão da forma correta. Mas acho que o processo também tem que ter, de uma certa forma, o compliance tem que ter uma certa flexibilização para ter esse momento de inovação ou esse momento de exploração como parte do negócio, né? Então, eu acho que esse momento de exploração inicial, ele tem que ser livre e ele tem que ser trazido para dentro da empresa. E se você não fizer isso, realmente a empresa vai ficar para trás, porque Hum. alguém vai fazer, né? Então, o fornecedor ele vai bater na sua porta, vai trazer aquela inovação, aquele produto, aquele serviço, e ele vai levar também para o teu concorrente. Então, se você não adotar, talvez o seu concorrente apareça com aquilo lá e você vai se arrepender depois. Rogério, eu quero te agradecer e, assim, foi uma honra tremenda ouvir você e a gente vai se ver mais vezes. Obrigado, Tati. Um abraço a todos aí.